Larissa, da Edifio Digital, e neste vídeo vou te falar de algumas decisões que, ao tomar e incorporar na sua linguagem, você elevará drasticamente sua eficácia e seus resultados. Te pergunto, você gostaria de, ao mesmo tempo, melhorar sua liderança, sua assertividade, desenvolver pessoas e aumentar sua eficácia e resultados? Se sua resposta for sim, te convido a vir comigo e ajustar o mindset e colocar essas práticas, essas técnicas, o mais rápido possível em ação. Mas antes, deixa eu te contar essa história, porque ela sempre me marcou muito, porque há alguns anos atrás a gente teve a oportunidade de contratar como um consultor empresarial, e ele, na época, ele morava extremamente assim, distante, levava uma vida muito simples, morava com os pais. E ele tinha tudo na época para ser parte do problema. No entanto, ele era parte da solução. Ele não perdia nenhum treinamento que a empresa disponibilizava. Já na época, ela tinha um acervo enorme. Se diferenciou tirando certificações, aprendeu inglês nesse formato. Então, e hoje, ele mora em outro país, com sua família e muito bem. Obrigada. Então, eu vou te falar de algumas técnicas simples e preciosas que podemos aplicar no nosso local de trabalho e fazer uma baita diferença na hora em que você enfrentar seu próximo problema ou da sua organização. Seja um solucionador de problemas. Simples assim. Decida fazer parte da solução e não do problema. E seja a pessoa que todos vão querer ter por perto. Coloque o problema na mesa. Muitos falam, reclamam, tomam ações que tratam as consequências e não a causa. Não param para analisar o problema de forma correta. Encontre o problema, coloque na mesa e se pergunte, será que não tem um jeito melhor de fazer isso? Simplifique sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. Para cada problema, elenque pelo menos 3 soluções. Ao longo da nossa trajetória, acabamos tendo alguns bons mentores. Um deles foi Oscar Montemura. E ele dizia sempre, coloque o problema na mesa, mesmo que pareça impossível. Invista em questioná-lo, entendê-lo e, se possível, de uma forma colaborativa, sair com alguns cenários de ação. Saber fazer perguntas, boas perguntas, é a melhor forma de identificar problemas reais e descobrir soluções que são bem-sucedidas. Agora, exige muito das pessoas e do seu senso crítico. Dar resposta é ligeiramente mais fácil do que criar boas perguntas. Quando as perguntas certas são feitas, a eficiência melhora, fazendo com que os planos de ação estejam mais alinhados com a realidade do grupo e da empresa. Pergunta boa é aquela precedida de uma argumentação sólida, baseada em dados confiáveis. Nos faz pensar e convida à reflexão e à busca de um significado mais profundo. Estimula a curiosidade e a criatividade, convida à exploração, introspecção e ampliação de possibilidades. Expande perspectivas, clarifica suposições e traz à luz coisas que estavam encobertas. Então, quando nós falamos de perguntas, às vezes não está falando simplesmente de perguntas super simples. Faz isso, ou não faz aquilo. Diz isso, ou não diz aquilo. Ou alguns tipos de questionamento. A gente está falando de perguntas que a gente chama perguntas inteligentes e perguntas respeitosas. Tá certo? Nós precisamos estar atentos e cuidadosos sobre os propósitos das perguntas que fazemos. Ou seja, questionar a nossa motivação nas perguntas que fazemos. Precisamos fazer perguntas simples, claras, de fácil entendimento, construtivas, a nós e aos outros, que abram novas perspectivas e caminhos. E a gente chama perguntas poderosas e impactantes. De acordo com um estudo que tem do Eric, as perguntas poderosas possuem 3 dimensões: construção, escopo e exposição. Cada dimensão contribui para a qualidade das ideias do aprendizado, do conhecimento que surge da pergunta poderosa e desafiadora. Alguns exemplos a gente pode dar em relação a essas perguntas. Quais são as 3 principais tarefas da sua lista que terão maior impacto quando finalizadas?
Veja que isso é uma pergunta poderosa. Quais foram as suas ideias ao fazer isso? O que você esperava que ocorresse, por exemplo? O que você não esperava que ocorresse? Como podemos nos apoiar e nos ajudar nos próximos passos a serem tomados? Quais contribuições cada um de nós pode fazer? Ora, veja que são realmente perguntas que agregam tudo aquilo que eu falei agora há pouco, que abrem, que expandem, que trazem fatos novos, que dão perspectivas de crescimento, inclusive de encontrar soluções, inclusive que ainda não foram ditas. Isso é muito importante, tá certo? Então, assim, esse é um primeiro ponto aqui que eu queria falar com vocês. E uma outra questão, segundo Berger, o quarteto composto por quê? Por que não? E se? E como? É o que a gente chama as 4 perguntas bonitas. Por quê? Sempre que possível, serve como uma base para a sua capacidade de alcançar a raiz de questões complexas e os limites de nossa compreensão mesmo. Desafia suposições básicas sobre como as coisas são feitas ou como deveria ser. A partir daí, as perguntas que começam por que não, começa a definir o caminho para resolver o problema. Veja só que legal. E quando a gente pergunta, e se? Perguntas convidam a soluções que estão fora de padrões, de paradigma, ou criam oportunidades para sintetizar ideias antigas, ou então trazendo novas soluções potenciais. Resposta, e se? Pode levar a becos sem saída, mas eles também podem fornecer o pensamento inovador que você precisa para o sucesso. Depois de identificar a ideia que deseja seguir, é hora de colocar as engrenagens em movimento, perguntando como. Existem as perguntas que a gente chama abertas e as perguntas fechadas. As perguntas abertas, elas servem exatamente, eu acho que o exemplo que a gente colocou aí há pouco, elas são perguntas abertas, né? Porque elas servem exatamente para que você dê a oportunidade do outro de se expressar, né? Dê a oportunidade do outro de se aprofundar sobre o aspecto que está sendo questionado. Então, essas são assim as características de uma pergunta aberta, tá certo? Já as perguntas fechadas, elas te direcionam para uma resposta assim mais pontual e mais específica. Quando a gente fala, né, das perguntas abertas, né, que podem dar essas respostas mais abrangentes e estimular aí a criatividade, instigar a gente a falar, a gente pode perguntar, como a gente falou mesmo, né, do porquê, o que, quais, e extrair argumentos e suposições assim e conhecimento, ajudando a descobrir a visão do mundo do respondente. Então, por que o cliente não teve uma boa experiência, por exemplo? Aí pode descrever os seus objetivos para esse ano, outro exemplo. E as perguntas fechadas, como a gente já tinha dito, são aquelas que a resposta é direta, né? Quando, quanto, quem, não é? Então ela é bem mais simples. Então, se puder te aconselhar, comece seu próximo dia pensando em quais perguntas poderiam mudar o seu mundo, seja ele pessoal ou profissional. Ao descobrir, apenas comece a praticá-las e veja o resultado. Então, assim, por que eu estou te convidando a fazer isso? Porque às vezes a gente fala, e é bonito, parece bonito falar, mas a gente não pratica, tá certo? Então, pega essas perguntas, comece a desenvolver. Às vezes o nosso mindset, né, é difícil o mindset mudar de uma hora para outra, mas à medida em que a gente pratica, ela se transforma em hábito. Então, antes da gente querer ser o dono de todas as respostas, a gente pode abrir a janela para um mundo novo, abrir a janela para outras perspectivas e soluções, às vezes que pareciam fáceis e fechadas, elas abrem para soluções muito mais ampliadas, soluções que agregam valor, soluções que trazem a experiência do cliente de uma forma muito mais efetiva. Então, eis a sacada. Bote
em prática. Larissa Araújo, da Skill Digital. E se você gostou, dá um like, compartilhe, deixe o tema do seu interesse. Quando você colocar o seu like, vai lá no sininho, né, se inscreva, porque isso faz com que você seja avisado dos nossos próximos vídeos. Nós temos hoje canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. Sim, e traga também temas do seu total interesse que vai fazer diferença na sua vida. Nós te vemos no próximo vídeo.